As farmacêuticas gastam milhares de milhões todos os anos na publicidade da sua última droga. Estes esforços são óbvios. Mas haverá maneiras ocultas dos psiquiatras e as farmacêuticas levarem alguém a perguntar ao seu médico sem sequer o saber? Poderá parecer impossível que um apetite de psicotrópicos possa ser criado sem a pessoa ter sequer consciência disso. Será que isto é verdade? Bem, se souber o que procurar, encontrará campanhas de marketing de drogas praticamente em todo o lado. Em hospitais, há programas a promover psicotrópicos que passam em redes de televisão interna, como o canal do paciente. Pode encontrá-los em livros infantis, como Brandon e o Urso Bipolar, no qual dizem ao menino que os seus sentimentos são causados por químicos no seu cérebro que podem ser controlados com boa medicação. Existem programas de sensibilização para a saúde mental que visitam universidades para promover controlos de saúde mental. Outra promoção oculta atraiu raparigas do ensino secundário a uma palestra sobre distúrbios alimentares para lhes venderem Zoloft. De onde vêm estas campanhas? Muitas delas vêm de grupos de fachada, financiados pela indústria e dirigidos por psiquiatras, mas que se apresentam como grupos compassivos de apoio ao paciente. A group that's focused on people who get depressed, or these support groups. Those are all also funded by and driven by, in large part, the drug companies. The fact that they're being, highly funded by the drug companies puts into question, the information that they're providing. De facto, uma recente sondagem estima que 2/3 de todos os grupos de defesa de pacientes dependem das empresas farmacêuticas ou de fabricantes de equipamento, pelo menos para algum do seu rendimento. Através de entrevistas nos média, anúncios de serviço público e eventos promocionais, grupos de fachada psiquiátricos pregam a mensagem de que pelo menos 1/4 da população da Terra está mentalmente doente, que você também pode estar e que não há nada que possa fazer quanto a isso senão tomar psicotrópicos para o resto da sua vida. E de todos os programas que eles usam para levar as pessoas a tomar estas drogas, um dos mais bem-sucedidos é a campanha de rastreio de saúde mental. Mas isto começa tudo com os psiquiatras e os seus questionários de rastreio muito ambíguos, baseados no DSM, que abarcam situações da vida comum, tais como a tristeza, nervosismo e solidão ocasional. Because the symptoms are so subjective and the way they decide to describe it, everybody's got depression. So then they started targeting the kids and doing this at schools, and they implemented it through the school process of coming to the schools and having depression screening days. People would come in and they'd fill out these questionnaires and, oh yeah, you've got it. Brought in quite a few new customers. Mas com as estatísticas a provar que mais de 1/4 dos examinados em milhares de locais de rastreio começam posteriormente a tomar antidepressivos, é difícil ver o rastreio como outra coisa que não uma oportunidade de marketing espetacular. Um destes grupos de fachada, o Screening for Mental Health Incorporated, patrocina campanhas nacionais como o Dia Nacional de Rastreio da Depressão, que usa questionários simples para rastrear doenças mentais nas pessoas. Mas o que não é revelado é que este exame da saúde mental recolheu um total de quase 5 milhões de dólares de pelo menos 7 companhias farmacêuticas diferentes, todas fabricantes de drogas psicotrópicas dadas a crianças. De todos os perfis demográficos, estes rastreios de saúde mental visam especialmente os adolescentes. O Teen Screen é o maior desses programas de rastreio no mundo, um programa nacional dos Estados Unidos que visa estudantes do ensino secundário a pretexto da prevenção do suicídio. O Teen Screen foi desenvolvido pelo Dr. David Schaffer, um psiquiatra com fortes laços à indústria farmacêutica. Teen Screen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the Teen Screen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. E estudos agora mostram que uma vez em frente de um psiquiatra, 9 em cada 10 crianças recebem uma receita para um psicotrópico.
Usando linguagem alarmante e estatísticas enganadoras, o teen screen tenta assustar os pais temerosos de que os seus filhos possam ser suicidas. Mas um olhar atento revela que este não é de modo nenhum um programa de prevenção de suicídio, mas sim uma campanha de marketing de drogas. Este marketing e a sua ampla rede de diagnóstico criam uma enorme taxa do que é conhecido como falsos positivos. E o próprio Schaffer admite que 84% de todos os estudantes que fizeram o teste de teen screen foram falsamente rotulados de deprimidos ou suicidas. Predizivelmente, o teen screen é visto com desconfiança por muitos pais. Para contornar isto, o pessoal do teen screen tem oferecido às crianças da escola engodos como cupons para cinema ou pizza gratuita para os motivar a obter a assinatura dos pais no formulário de consentimento. Para eliminar totalmente a objeção parental, o teen screen até instituiu uma política de consentimento passivo, segundo a qual, se os pais não objetarem formalmente por escrito, parte-se do princípio de que a criança tem permissão e é então rastreada. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. E para muitos que completam o questionário do rastreio, os resultados podem ser devastadores. No Colorado, o teen screen rotulou mais de metade de todas as crianças de escola como em risco de suicídio, apesar de uma taxa de suicídio de adolescentes documentada pelo governo de menos de 1 em 10 mil. Probabilidades muito menores do que ser atingido por um relâmpago. De facto, na última década, a taxa de suicídio dos adolescentes americanos não subiu, mas caiu 25%. There's no data that supports that, doing something like a teen screen is actually going to reduce suicides. They themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that, you can't really get an accurate read on whether it works or not. Além disto, agora existem provas de que, longe de evitar o suicídio, os programas de rastreio de facto causam-no. A presidência do Instituto de Saúde Mental do Consórcio de Pesquisa Mental concluiu que tornou-se mais provável os participantes considerarem o suicídio como uma solução para um problema depois do programa do que antes do programa. E a pesquisa mostrou que, uma vez postas a tomar psicotrópicos, é mais provável que as crianças considerem o suicídio e que de facto o cometam. That you may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Sem nenhuma evidência de eficácia por um lado e com uma enorme desvantagem por outro, o teen screen ainda está a decorrer em 43 estados, em mais de 500 lugares. Mas este não é o único programa de rastreio que visa as crianças. O Sistema de Vigilância de Comportamento de Risco na Juventude administra um teste de 35 minutos em pelo menos 45 estados. Ainda outro, Signs of Suicide Incorporated, testou milhares de crianças em 3.500 escolas nos Estados Unidos. Eles também são bastante apoiados por dinheiro farmacêutico. E até agora, para os psiquiatras e as farmacêuticas, isto tem sido um grande investimento. Throwing out a net in doing a typical teen screen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold by kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. A internet é outra fonte rica de novos clientes potenciais. Há, por exemplo, o questionário de saúde do paciente, uma folha de verificação de 16 itens, que permite que qualquer pessoa se diagnostique a si mesma com depressão no espaço de 8 minutos. Um dos criadores do questionário foi o psiquiatra Dr. Robert Spitzer, o arquiteto do DSM-3, e os direitos de autor pertencem à Pfizer, a maior empresa farmacêutica do mundo e o fabricante do antidepressivo Zoloft. Existe também uma versão de 2 perguntas, que pode demorar menos de 1 minuto para o aconselhar a perguntar ao seu médico. Os questionários de rastreio na internet abundam, testando categorias de doenças psiquiátricas potenciais como a doença bipolar, DHDA, narcisismo, problemas de autoestima, distúrbios alimentares e dependência sexual. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. E os rótulos duram uma vida inteira.
Até agora, as campanhas foram limitadas àqueles que querem participar. Mas e se os testes deixarem de ser voluntários? Será que isto levará a um aumento no consumo de drogas?